Em meio aos primeiros capítulos das Escrituras, entre genealogias e eventos catastróficos como o dilúvio, surge uma figura poderosa e enigmática, Nimrod. Seu nome aparece poucas vezes, mas o impacto de suas ações reverbera por séculos, tornando-o símbolo de rebeldia e ambição. Descendente direto de Noé, Nimrod viveu em uma época em que a humanidade começava a se reorganizar após a destruição provocada pelas águas. Mas ao contrário de seguir o caminho da obediência e humildade, esse homem decidiu trilhar uma rota audaciosa. Nimrod foi o primeiro grande caçador da história bíblica, mas não apenas de animais. Ele caçava glória, poder e domínio. Foi um construtor de impérios e o primeiro a estabelecer um reino na terra. Mas foi também o idealizador de um projeto ousado e polêmico, a construção de uma torre gigantesca que alcançasse os céus, a famigerada Torre de Babel. O nome de Nimrod tornou-se sinônimo de desafio contra Deus. Em vez de se espalhar pela terra, como havia sido ordenado, ele promoveu a centralização das pessoas, erguendo cidades e consolidando sua autoridade. A história de Nimrod é curta nas Escrituras, mas o eco de sua ambição continua sendo um dos capítulos mais intrigantes do Gênesis. Quem foi de fato esse homem? Um líder visionário? Um rebelde desafiador? Um arquétipo do orgulho humano? Nesta jornada, vamos explorar a trajetória de Nimrod desde sua genealogia até a ruína de seu projeto mais audacioso, revelando por que ele se tornou um personagem-chave na história da rebelião humana contra o Criador. A linhagem de Nimrod, descendente de um justo. Para entender quem foi Nimrod, é essencial observar suas origens. Ele era bisneto de Noé, o homem escolhido por Deus para salvar a humanidade do dilúvio. A linhagem de Nimrod segue por Cã, filho de Noé, passando por Cush, até chegar a ele. Essa descendência carrega, ao mesmo tempo, um legado de sobrevivência e um peso de julgamento, pois Cã havia sido amaldiçoado por desonrar seu pai. Cush, pai de Nimrod, foi o fundador de algumas das primeiras nações pós-diluvianas, como a Etiópia. Ele pertencia a uma geração que testemunhou, ainda que indiretamente, os efeitos devastadores do juízo divino. Em teoria, Nimrod deveria ter herdado esse temor e reverência a Deus. No entanto, sua postura diante do Criador foi completamente oposta. Ao contrário de seus antecessores, Nimrod decidiu romper com o padrão da obediência. Onde seus ancestrais viam a necessidade de submissão e temor, ele via oportunidade para poder e glória. Nimrod representa, portanto, uma guinada na história da humanidade, da sobrevivência humilde à construção de impérios baseados no orgulho. O texto bíblico o descreve como poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis 10, 9. Uma frase que, à primeira vista, poderia soar como um elogio. Porém, estudiosos apontam que essa expressão carrega um tom de confronto, como se ele fosse um desafiante direto de Deus. Um homem que se colocava diante do Senhor não para adorá-lo, mas para enfrentá-lo. Nimrod não era apenas mais um nome em uma genealogia. Ele foi o primeiro a se destacar como alguém que tentou mudar o curso da humanidade através do controle, da centralização e do domínio sobre os outros. E é a partir dele que nascerá uma das histórias mais simbólicas da rebelião humana, a Torre de Babel. O primeiro império da humanidade, Babel, Ereque e Calné. Após a descrição de Nimrod como poderoso caçador diante do Senhor, a Bíblia nos dá uma informação crucial. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Gênesis 10, 10. Com isso, vemos que Nimrod foi o primeiro homem a fundar um império após o dilúvio, um feito inédito na história da humanidade. Antes de Nimrod, os descendentes de Noé viviam de forma mais descentralizada,
em famílias e tribos que se espalhavam pela terra, conforme o mandamento divino. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Mas Nimrod agiu na contramão desse mandamento. Em vez de se espalhar, ele concentrou. Em vez de descentralizar, ele unificou, sob seu próprio domínio, a região de Sinar, onde essas cidades estavam localizadas. É reconhecida como a planície da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Era uma terra fértil, estratégica e com vastos recursos. Nimrod não só escolheu bem seu território, mas também sabia como usá-lo para o controle e a expansão. Ele construiu cidades não apenas como centros de habitação, mas como instrumentos de poder e opressão. Cada cidade tinha seu papel no plano de dominação. Babel, por exemplo, era mais do que uma simples cidade. Era o símbolo máximo de sua ambição. Era lá que ele centralizava poder, organizava o povo e planejava um dos feitos mais audaciosos da história antiga: construir uma torre que chegasse até os céus. Essa centralização deu origem ao primeiro grande império humano. Nimrod se tornou o arquétipo do governante tirano, alguém que subjuga outros para alcançar seus próprios objetivos, usando a força e a influência para manter a ordem. Uma ordem que contrariava diretamente os planos de Deus para a humanidade. É nesse contexto que começa a surgir a Torre de Babel. Não como um simples projeto de arquitetura, mas como um monumento à arrogância, à desobediência e à tentativa humana de tomar o lugar do próprio Criador. A Torre de Babel, orgulho em forma de pedra. No coração da cidade de Babel, Nimrod idealizou aquilo que seria o símbolo máximo de seu poder e da unidade forçada sob seu comando. Uma torre que alcançasse os céus. Em Gênesis 11:4, lemos: E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Esse versículo revela 3 elementos importantes: a construção de uma cidade fortificada, uma torre que desafiasse os céus, um nome para si mesmos com o objetivo de evitar a dispersão. A Torre de Babel era muito mais que um projeto arquitetônico. Ela era uma declaração de rebeldia. O povo, sob influência de Nimrod, havia decidido se unir não em adoração ao Deus verdadeiro, mas em oposição a ele. A torre representava a ambição humana de alcançar o céu por mérito próprio, de ser como Deus, um eco direto do pecado original no Éden. Além disso, o desejo de fazer um nome demonstra uma busca por glória pessoal, e o objetivo de não se espalhar pela terra era uma afronta direta à ordem de Deus. Era como se eles estivessem dizendo: não faremos o que Deus ordenou, faremos do nosso jeito. Essa atitude coletiva de rebelião tinha um líder, Nimrod. Historicamente, estudiosos acreditam que essa torre era o que conhecemos como um zigurate, uma estrutura em forma de pirâmide escalonada comum na antiga Mesopotâmia. Não era apenas uma construção para os céus, mas um centro religioso, político e cultural. Tudo girava em torno da torre e, por consequência, do poder de Nimrod. A Torre de Babel, então, simbolizava mais que um edifício. Ela era um altar ao orgulho humano. Era a tentativa de substituir Deus por um sistema centralizado de poder humano, um governo onde a voz de um homem prevalecia sobre a vontade do Criador. Mas o Deus do céu observava. Ele via cada tijolo, cada plano, cada intenção. Ele não ficaria em silêncio diante dessa afronta. A intervenção divina. Quando Deus desceu à terra, a construção da Torre de Babel continuava a todo vapor. Martelos, pedras e tijolos moldavam um símbolo de arrogância coletiva. O povo, em uníssono, seguia a liderança de Nimrod, crendo que nada poderia detê-los.
Mas então, algo extraordinário aconteceu. O próprio Deus decidiu intervir. Gênesis 11:5 diz: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa frase tem um peso simbólico e irônico. Mesmo sendo uma torre que chegaria ao céu, Deus teve que descer para vê-la. Isso ressalta a distância infinita entre a grandeza humana e a majestade divina. Aos olhos dos homens, aquela torre era imponente. Aos olhos de Deus, era pequena, insignificante, apenas mais uma manifestação da vaidade humana. Mas a atitude de Deus não foi apenas de observação. Ele viu que aquele projeto unificava a humanidade não para o bem, mas para o mal. Eles falavam uma só língua, tinham uma cultura comum, um só propósito: desafiar o Criador. E então, no versículo 6, o Senhor declara: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Isso não significa que Deus temia o sucesso deles. Pelo contrário, ele sabia que a unidade humana, quando corrompida, pode causar grande destruição. Já havia acontecido nos dias de Noé, e agora se repetia. Por isso, ele decide agir de forma decisiva. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11:7. Esse momento é um divisor de águas na história da humanidade. Deus confunde as línguas e a comunicação se torna impossível. O que antes era um canteiro de obras eficiente torna-se um caos total. Pedreiros não entendem arquitetos, mestres não compreendem operários. A unidade desmorona. A cidade, outrora cheia de sons coordenados, agora ecoa gritos de frustração, mal-entendidos e confusão. E assim, o grande projeto de Nimrod é interrompido não por guerras, catástrofes naturais ou falência, mas por palavras desconectadas. Esse ato divino revela uma verdade poderosa. Deus é soberano sobre os planos humanos. Não importa o quanto o homem se exalte, o Senhor tem autoridade para pôr fim a qualquer empreendimento que desafie sua vontade. E como veremos no próximo capítulo, esse momento não apenas pôs fim à torre, mas também teve um impacto duradouro na humanidade, criando nações, culturas e línguas que moldariam o mundo como conhecemos hoje. A dispersão dos povos, o julgamento que gerou as nações, o caos linguístico provocado por Deus teve consequências imediatas e profundas. A construção da torre parou. Mas não foi só isso. A cidade em si, planejada para ser um símbolo da unidade e da glória humana, tornou-se um local de confusão e separação. Gênesis 11:8 declara: Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Este versículo marca o ponto de virada da narrativa. O povo que desejava permanecer unido em rebelião foi forçado a se espalhar. Aqueles que antes partilhavam de um mesmo idioma, agora formavam grupos separados, cada um com sua própria língua, sua própria cultura, seus próprios caminhos. A confusão das línguas não foi apenas um castigo, mas também um freio divino contra a corrupção total da humanidade. E foi, ao mesmo tempo, um mecanismo de dispersão. Ao não se entenderem mais, as pessoas naturalmente buscaram se agrupar com aqueles com quem conseguiam se comunicar. E esses pequenos grupos migraram para regiões distintas, dando origem às nações do mundo. Esse momento está diretamente ligado ao que Gênesis 10 já havia apresentado, a tabela das nações, que mostra como os descendentes de Noé se espalharam pela terra. O que antes era uma genealogia misteriosa, agora ganha um contexto histórico e teológico. A cidade passou a se chamar Babel, nome derivado da palavra hebraica Baal, que significa confundir. E esse nome tornou-se símbolo do orgulho humano frustrado,
da tentativa de se elevar acima de Deus e da resposta divina que impõe limites. Curiosamente, a ideia de Babel e da confusão de línguas não desaparece na Bíblia. Ela se torna um tema recorrente. No Novo Testamento, por exemplo, vemos um contraste claro no evento de Pentecostes. Lá, em Atos 2, o Espírito Santo capacita os discípulos a falarem em outras línguas, e pessoas de diversas nações entendem a mensagem do Evangelho. É como se Deus, naquele momento, estivesse revertendo temporariamente o efeito de Babel para unir a humanidade novamente, desta vez em torno de Cristo e não contra ele. Portanto, a dispersão provocada por Deus em Babel não foi apenas um juízo, mas uma medida de proteção e um ato redentor que prepararia o mundo para algo muito maior. A promessa de um reino eterno e universal. Quem foi Nimrod? O caçador que desafiou o Criador. A figura de Nimrod é uma das mais enigmáticas e, ao mesmo tempo, poderosas da narrativa bíblica do Antigo Testamento. Seu nome aparece brevemente, mas o impacto de suas ações ecoa por toda a história de Babel e da humanidade. Em Gênesis 10, 8, 9, lemos: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Essas palavras indicam que Nimrod foi um homem notável e influente, conhecido por sua força, sua capacidade de liderança e, talvez, por sua ambição desmedida. Mas o que significa ser um poderoso caçador diante do Senhor? Muitos estudiosos acreditam que essa expressão não se refere apenas à caça de animais. Pelo contrário, sugerem que Nimrod foi um conquistador de homens, alguém que caçava pessoas, que unia multidões sob seu domínio, que organizava cidades e impérios com mãos de ferro. Sua caça era o poder, o controle, a submissão dos outros à sua vontade. E é aqui que vemos sua ligação com Babel. Segundo Gênesis 10, 10, o princípio do seu reino foi Babel. Isso indica que Nimrod foi o fundador ou o grande incentivador da construção daquela cidade e da torre. Ele não era apenas um líder político, era alguém que queria centralizar o poder humano em um único lugar, com uma única língua, uma única cultura, sob sua liderança. Em outras palavras, ele tentou substituir o governo de Deus pelo seu próprio império humano. O nome Nimrod pode estar relacionado ao verbo hebraico marad, que significa rebelar-se. Isso faz sentido dentro do contexto bíblico. Nimrod seria então literalmente o rebelde, o homem que se levantou contra Deus, que usou seu carisma, sua força e sua liderança não para glorificar ao Senhor, mas para exaltar a si mesmo. Ao tentar reunir toda a humanidade sob um único sistema, Nimrod estava invertendo o plano divino. Deus havia ordenado que os homens se espalhassem e povoassem a terra. Gênesis 9:1. Mas Nimrod desejava o contrário: reunir, controlar, dominar. Essa rebelião organizada culminou na construção da Torre de Babel. Embora o texto bíblico não mencione diretamente Nimrod nesse episódio, sua influência é sentida em cada detalhe. Ele é o arquétipo do homem que quer ser Deus, que desafia os céus, que vê o Criador como rival e não como Senhor. A história de Nimrod ecoa em diversas culturas. Algumas tradições judaicas e até mesmo interpretações posteriores o associam a outras figuras lendárias, como Gilgamesh, ou mesmo como o precursor de sistemas religiosos e políticos que se opõem a Deus. Assim, Nimrod não é apenas um personagem histórico, ele se torna um símbolo. Símbolo do orgulho humano, da rebelião contra Deus, da busca por glória própria, tudo aquilo que levou à queda de Babel e à dispersão dos povos. O legado de Babel, uma cidade que ecoa até o fim dos tempos.
A história da Torre de Babel não termina com a confusão das línguas e a dispersão dos povos. Na verdade, seu legado atravessa as páginas da Bíblia e continua a ressoar em temas centrais até o Apocalipse. A cidade de Babel, mais tarde, seria conhecida como Babilônia. Uma cidade real, um império grandioso, mas também um símbolo espiritual e profético de rebelião contra Deus. Em várias passagens bíblicas, Babilônia se torna o retrato da idolatria, da arrogância humana e da oposição sistemática ao plano divino. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías e Jeremias, denunciaram Babilônia como a inimiga do povo de Deus. Ela era uma potência opressora, rica, poderosa, mas perversa. Em Isaías 14, há uma descrição simbólica da queda do rei da Babilônia, que muitos interpretam como uma representação tanto do orgulho humano quanto da queda de Satanás. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. Esse espírito de exaltação própria e negação do senhorio divino é exatamente o mesmo espírito de Babel e, por consequência, de Nimrod. O desejo de construir uma torre até os céus não era apenas uma façanha de engenharia, era uma afirmação teológica, um grito de independência do Criador. Mas o eco mais estrondoso de Babel aparece no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Ali, Babilônia ressurge, não mais apenas como uma cidade física, mas como uma entidade espiritual, uma representação do sistema do mundo que se opõe a Deus. Em Apocalipse 17 e 18, vemos uma descrição dramática de sua queda. Caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. Apocalipse 18, 2. Ela é descrita como a grande prostituta, símbolo de sedução espiritual, idolatria, materialismo e corrupção. O mundo, seduzido por sua glória, riqueza e influência, se curva diante dela. Mas Deus a destrói, trazendo juízo sobre tudo o que ela representa. Esse ciclo, de Nimrod a Babel, de Babilônia a Apocalipse, revela uma linha clara e contínua. O esforço humano para se colocar no lugar de Deus sempre acaba em ruína. Mas também revela outra verdade. Deus jamais será vencido pela arrogância do homem. Ele confunde os planos dos poderosos, dispersa os que querem dominar e restaura seu propósito na terra. Por isso, a história de Babel não é apenas um relato do passado, é um aviso e uma profecia. É o lembrete de que toda tentativa humana de estabelecer um reino sem Deus está fadada ao fracasso. No próximo e último capítulo, veremos como essa história termina e como ela aponta para algo muito maior que uma torre, um reino eterno, onde todas as línguas, povos e nações serão reunidos novamente, não por força humana, mas pelo amor de Deus. De Babel ao reino de Deus, a restauração da unidade verdadeira. A história de Babel termina de forma contundente, com a dispersão das pessoas e a confusão das línguas. Mas essa não é a palavra final. Em toda a Bíblia, o propósito de Deus nunca é frustrado pelas tentativas humanas de se rebelar. O que vemos em Babel é apenas uma etapa em um plano maior de restauração e união que culmina no reino de Deus. Logo após a dispersão dos povos de Babel, Deus começa a trabalhar de uma maneira nova. Ele escolhe Abraão, um homem da linhagem de Sem, e através dele promete que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 3. Esse plano, que começou com uma promessa feita a um homem, se expandirá até atingir todas as nações, povos e tribos. A partir de Abraão, a promessa de uma unidade espiritual começa a se delinear. O Pentecostes e a reversão de Babel. Chegamos então ao Pentecostes, evento crucial para a compreensão de como Deus restauraria a unidade que foi perdida em Babel.
No dia de Pentecostes, registrado em Atos 2, vemos a unidade espiritual dos povos sendo restaurada de uma maneira que contrasta diretamente com o evento de Babel. Durante Pentecostes, os discípulos de Jesus, que estavam reunidos em oração, recebem o Espírito Santo. Algo extraordinário acontece. Eles começam a falar em várias línguas, mas em uma linguagem que todas as pessoas, vindas de diferentes regiões do mundo, conseguem entender. O que aconteceu em Babel, onde Deus confundiu as línguas para dispersar os povos, agora é revertido. A unidade de todos os povos em Cristo é proclamada no Espírito. Este momento, de maneira simbólica e espiritual, mostra o propósito de Deus em restaurar a unidade do gênero humano, não através da força ou da construção de uma torre, mas através do Espírito Santo, que une os corações em Cristo. O reino eterno de Deus, a verdadeira unidade. Embora a história de Babel mostre o fracasso humano em alcançar Deus por esforço próprio, ela também aponta para a verdadeira unidade que será restaurada no reino de Deus. A visão do profeta Isaías, em Isaías 2:4, já apontava para essa realidade. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes. Todas as nações irão a ele e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. No final, o plano de Deus de unir todas as nações em sua glória será plenamente realizado, não por força humana, mas pelo poder divino. O verdadeiro reino de Deus será estabelecido, e a unidade que começou com a descida do Espírito Santo no Pentecostes será culminada na Nova Jerusalém, onde todas as nações, tribos e línguas estarão unidas, mas não pela força do homem, mas pelo amor de Deus. A história de Babel nos ensina muitas lições valiosas. Em primeiro lugar, ela revela o perigo do orgulho e da arrogância humana. A tentativa de alcançar os céus por meio de um esforço humano sem Deus é, no final, fútil. Nenhuma torre, seja física ou espiritual, pode substituir a graça e o poder de Deus. Por outro lado, a história também nos aponta para a restauração de nossa unidade em Cristo, não por nossos próprios méritos, mas pela ação do Espírito Santo, que une todos os povos sob a soberania de Deus. A verdadeira unidade não é alcançada por força ou poder, mas pela humildade diante de Deus e pelo reconhecimento de seu domínio sobre todas as coisas. A história de Babel é mais do que um conto antigo. Ela é uma metáfora de nossa própria jornada espiritual. Todos nós, de alguma forma, tentamos construir torres que nos afastam de Deus, mas somente por meio de Cristo a verdadeira unidade será restaurada. O reino de Deus será um reino de paz, justiça e verdade, onde todos, independentemente de sua origem, estarão reunidos sob a liderança do Senhor. Essa unidade é o que Deus promete, e ela será cumprida na eternidade.